Boa noite, meus amigos. Satisfação gigante poder falar com vocês de novo a respeito do nosso querido, do nosso amado São Paulo Futebol Clube, que começa mais uma semana de treinamentos, né? A torcida extremamente esperançosa de que a gente entrou agora no trilho e que a coisa vai seguir em frente. No ar, São Paulo Raiz com Rony Altieri. No YouTube, quem tiver um amigo ainda que não conhece o nosso canal, por gentileza, apresenta para o amigo, clica lá se inscreve no canal e clica no sininho para você ter mais informações a respeito do nosso São Paulo, nosso querido São Paulo. Pois é, gente, hoje você sai na rua, o que eu vi de gente com a camisa do São Paulo hoje foi um negócio sensacional, foi um negócio fantástico. Há tempo eu não vi a torcida do São Paulo tão animada, tão otimista com relação ao futuro do tricolor nesse Campeonato Brasileiro. É o que eu tenho dito. Eu tô focado, eu como torcedor, né? Tô focado no título. A única coisa que eu penso é realmente no título. Eu acho que o São Paulo, com essa chegada de Daniel e a chegada do Juanfran, ele pode dar essa encorpada, cria essa personalidade que o time precisa para enfrentar os próximos desafios que tem pela frente. A confiança é muito grande com toda a comunidade São Paulino, né? Você percebe isso no bate-papo, percebe, os caras estão com medo, os outros lá, os adversários estão estranhando, mas é tanta festa por nada, é tanto não sei o que lá, não faz mal, não estou muito preocupado com eles não. O importante é que o São Paulo tem sentido nesse momento, o importante é a virada que o São Paulo conseguiu no domingo, né? Aquele tradicional primeiro tempo complicado, o time não joga, a coisa não anda, para um segundo tempo completamente diferente, o médico e o monstro do Morumbi, o Cuca, né? Transformador da equipe no meio tempo. Há de se lembrar, ou de se saber pelo menos, que isso não pode acontecer sempre. O ideal seria que a equipe se comportasse no primeiro tempo, como tem feito os segundos tempos. Mas enfim, não vamos ficar com esses detalhes agora, porque o mais importante nesse momento é ganhar, né? A minha maior preocupação nesse momento é o São Paulo somar o maior número de pontos possíveis, para que o São Paulo possa continuar lá no grupo de cima. O São Paulo que hoje é o quinto colocado, o São Paulo que está a 8 pontos do líder ainda, o Santos, no campeonato, porém o São Paulo que tem ainda um jogo a menos, né? E essa semana já começou os treinamentos, os jogadores todos envolvidos, todo mundo contando com o Juanfran, contando com o Dani Alves também no time de domingo, na estreia desses dois, né? Contra o Ceará, domingo no Morumbi. Morumbi que deve estar lotado de novo e novamente, logicamente, eu vou estar lá com meu irmão Fernando Benincasa, fazendo a cobertura pro São Paulo Raiz, de mais essa importante partida na vida do tricolor dentro do Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo que não vai poder contar com o Arboleda, grande Arboleda, segundo o Benincasa, o melhor em campo do São Paulo no domingo, né? O Arboleda está suspenso por força do cartão e já estão dizendo que vai ser Anderson Martins, o zagueiro a substituí-lo. Não gosto do Anderson Martins. Não é de hoje que eu falo do Anderson Martins. Para mim é um jogador lento, é um jogador que demora para chegar por baixo, é um jogador que não sobe na hora, ele não tem tempo de bola, ele perde a bola alta com muita facilidade. Acho uma temeridade o Cuca escolher o Anderson Martins para substituir o Arboleda. Eu preferia 1000 vezes o Valse, né? E a inexperiência do Valse, mas para atuar contra o Ceará eu acho que caberia muito bem o Valse ali, até para poder dar cancha para o menino e dar campo. Uma outra alternativa, Juanfran. Por que não Juanfran ali? E é claro, agora começam todas as apostas para ver de que maneira joga o São Paulo nesse domingo. O Cuca que tem um monte de peça na mão, né? E possivelmente vai saber muito bem o que fazer com isso. Surpresa para o Igor Vinícius, que fez um segundo tempo muito bom. O primeiro tempo ele estava meio perdido e preocupado demais com o pequenino lá da Venezuela, né? O atacante santista. Mas no segundo tempo ele se firmou e foi muito bem na lateral. Será que o Cuca vai mexer na lateral direita? Não sei. Será que a possível ainda ausência do Antony pela direita vai fazer com que o Cuca coloque o Dani como esse ala, esse cara mais avançado, no lugar inclusive do Toró, que não foi muito bem no último sábado? Também não sei. Ou será que a ausência do Hernanes, hoje constatada uma contusão bastante grave, vai fazer com que o Dani vá para a meia e jogue nessa meia armação da equipe? Também não sei. Enfim, ele tem uma infinidade de possibilidades, né, nas mãos. Ele tem jogadores com características mais variadas possíveis para poder colocar aquilo que o treinador tem que ter, né,
que é a sua criatividade, a sua inteligência e imaginar de que melhor maneira o São Paulo se encaixa. Ele tem tempo para treinar, tem uma semana aí pela frente, ele tem um elenco agora numeroso nas mãos, mesclado de experientes, mesclado de jogadores mais ou menos e mesclado dos meninos. Então assim, ele vai poder fazer dali o que ele bem entender para esse próximo jogo. Será que ele tira o Raniel, bota o Pato no meio e coloca o Everton, que foi razoavelmente bem no domingo, pela esquerda? Você vê, ele tem 1000 possibilidades para poder trabalhar. O importante, o que a coletividade tricolor quer e exige, logicamente, até porque não tem como não ser assim, são as presenças de Juan Fran e as presenças de Dani Alves nesse jogo de domingo, né? Mais um aspecto da contusão do Hernanes, lamentável, né? A gente não sabe o que acontece, é claro, que as vitórias acabam encobrindo muita coisa que a gente não vinha gostando que acontecia no São Paulo. Eu sei que não é hora de exaltar isso não, eu não estou exaltando isso, só que eu continuo preocupado com isso, né? Já faz tempo que eu peço para vir a público alguém do Departamento Médico de São Paulo ou do Departamento de Preparação Física do São Paulo para explicar o que acontece com esses jogadores todos, né? O menino Lisieiro, essa dificuldade constante de voltar ao jogo e quando volta se machuca, o Hernanes, essa frequência toda, a demora do Rojas, o Pablo que machuca, joga um jogo, machuca, né? Aí agora, para se juntar essa turma toda, o Hernanes com uma contusão bastante grave. Enfim, o que acontece, né? Existe uma explicação para isso? Eu não sei, eu sou leigo nesse aspecto, né? O que está acontecendo com o preparo físico de São Paulo? Pessoal, nós estamos no mês de agosto. Lembrando que janeiro praticamente o São Paulo não jogou. Jogou daquele jeito que a gente viu, né, gente? Sem esforço e sem nada. Lembrando que nós tivemos a parada para a Copa América. E lembrando que o São Paulo, por estar fora dos outros campeonatos, treina a semana inteira. Treina, recreativo, físico, né? Coletivo, ótimo. Agora, chega na partida, os caras estão estourando. Cada jogo estoura um. Quando não estoura em campo, estoura no treinamento. Isso é uma questão que a diretoria do São Paulo deve para a coletividade São Paulina, né? Aí, vamos fazer uma mesa aí, fazer um esclarecimento público. Você coloca o doutor, você coloca o preparo físico, o fisicultor, seja lá quem for, e vamos dar um esclarecimento por que isso acontece. Eu não entendo muito, né? Eu só acho muito estranho não acontecer com essa frequência que nós temos com os outros times. Com a gente a frequência é maior, é azar isso. Eu não gostaria de computar para o azar, né? A gente sabe que o São Paulo tem um trabalho qualificado, sempre teve, sempre foi referência, sempre foi vanguarda no preparo físico dos jogadores, no atendimento médico dos jogadores. Quantos jogadores do mundo inteiro, brasileiros aí jogando pelo mundo afora, não foram recuperados dentro do CT de Cotia, dentro do CT da Barra Funda, dentro do Morumbi? Quantos jogadores não foram? Poxa vida. Então assim, fica aí um ponto de interrogação para essa situação que o São Paulo tem vivido com uma frequência absurda. Claro, as vitórias acabam escondendo um pouco isso, a gente fica eufórico, a gente fica feliz, a gente fica contente, tem que ficar mesmo, tem que aproveitar o momento, mas não pode deixar de olhar para essas coisas que têm acontecido, né? Então, o Cuca tem uma semana sensacional, uma semana fantástica para poder trabalhar esse elenco, né? Para poder trabalhar a melhor disposição possível para esse jogo de domingo contra o Ceará no Morumbi, com casa cheia, mais um show da torcida tricolor, como tem sido sempre nos últimos anos, inclusive, né? Tem Dani Alves, tem Juan Fran, enfim, tem jogador ali de monte, ele que arrume bem o time. Eu só não gostaria, sinceramente, me desculpem, de repente tem alguém que discorda de mim, por gentileza, se tiver, coloca aí no comentário. Eu não gostaria de ver Anderson Martins, eu acho que não é um jogador pro São Paulo, é um jogador que seria para outras equipes, pro São Paulo não, né? O que é mais importante disso tudo, além do time estar ganhando, são 3 vitórias consecutivas, ter ganho do líder do campeonato, né? De repente ter retomado essa confiança que o elenco precisa ter, os jogadores precisam ter. Então, enfim, o que é importante disso tudo? Gente, se vocês analisarem as próximas 6 partidas do São Paulo Futebol Clube, você vai poder ver que é perfeitamente possível o São Paulo ganhar as 6. Ah, mano, você tá maluco, meu, como é que pode? São jogos difíceis. Você pode falar o que você quiser e eu vou explicar para você o porquê da possibilidade gigante de você ganhar esses 6 jogos que você tem pela frente. Lembrando que o São Paulo tem um jogo contra um time que está ainda na Copa do Brasil.
O São Paulo tem um jogo contra um time que está na Libertadores e na Copa do Brasil. O São Paulo tem um jogo com outro time que está na Libertadores e na Copa do Brasil, né? Eu falei de Atlético de Paraná, eu falei do Inter de Porto Alegre e falei do Grêmio de Porto Alegre. São os 3 jogos que o São Paulo tem. E o São Paulo tem 3 jogos contra times que estão ali na situação mediana ou lá embaixo. Os casos de Vasco da Gama, nós vamos jogar lá no Rio, os casos do Ceará domingo agora e o CSA encerrando o primeiro turno no Morumbi. Olha que interessante. O São Paulo pega 3 times medianos, o Vasco que melhora a produção, joga em casa, mas o São Paulo tem plenas condições de chegar lá em São Januário e ganhar, né? O São Paulo pega o Ceará domingo e tem que ganhar, e pega o CSA aqui em casa e tem que ganhar. Eu não estou fazendo pela ordem dos jogos, ok? Só para vocês terem uma ideia desse contexto, tá certo? Muito bem. O São Paulo pega o Grêmio Porto Alegrense no Morumbi, o São Paulo pega o Inter em Porto Alegre, e o São Paulo pega o Atlético no Paraná, que são os jogos mais difíceis, não são? Porém, esses 3 times estão envolvidos em campeonatos extras, em campeonatos diferentes, além do Campeonato Brasileiro. Isso pode ser um fator positivo para o São Paulo, porque eles possivelmente, no encaixe das tabelas, eles entrem com times alternativos, com times reservas. Isso pode ajudar demais a vida do São Paulo para fechar esse primeiro turno, olha só, gente, com mais 18 pontos. Olha que coisa legal. São 6 partidas a 3 pontos, são 18 pontos que o São Paulo tem todas as condições de conquistar. Tô sonhando? Eu não tô sonhando, eu tô falando de coisa lógica. Eu tô falando de um São Paulo num bom momento, eu tô falando de um São Paulo reforçado, eu tô falando de um São Paulo com 6 partidas pela frente, extremamente interessantes e muito boas do São Paulo fazer a pontuação máxima que pode fazer. E aí sim, terminar o primeiro turno praticamente batendo ali em cima no primeiro colocado, né? Acredito, eu acho que o São Paulo tem lastro para isso, o São Paulo tem elenco nesse momento para isso, o São Paulo está num momento muito bom, o São Paulo descansa nos intervalos enquanto os outros estão correndo, né? Quem não está correndo nos outros campeonatos, está correndo para sair da zona ali de baixo, sair da confusão ali do descenso. Então o São Paulo tem muita oportunidade na mão de realmente fazer desse final de primeiro turno a arrancada definitiva para o título. E é isso que a gente acredita, é isso que a gente precisa e é isso que a gente quer, acima de tudo, o torcedor tricolor há tanto tempo aí no jejum. Não é verdade? Essa é a nossa esperança. Vamos ver se tudo se encaixa nessa semana, se tudo funciona e que no domingo o São Paulo consiga fazer uma grande partida contra o Ceará, para uma grande vitória contra o Ceará, porque depois nós vamos lá para Curitiba e enfrentar o Atlético do Paraná. Tá certo, gente? Contamos com os amigos aqui no canal do São Paulo Raiz. Por gentileza, convide o parceiro, compartilhe o vídeo, a gente agradece de coração. Clica lá no sininho para poder receber sempre os nossos vídeos assim que eles estiverem no ar. Tá legal, pessoal? Os meus agradecimentos mais uma vez e avante! Tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Grande abraço, pessoal.